Boa noite, no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo ser acessado também pelo site www.arcanocelestes.com ou pelo site www.cwbtv.net. As perguntas com sugestões ou críticas poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros, bem como os demais materiais da doutrina, poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Esta noite, dando seguimento à série de estudos que estamos realizando, falaremos um pouco, na primeira parte do programa, sobre a piedade, como ela é entendida na igreja de hoje e como nós, membros da nova igreja, vemos de forma diferente. Na segunda parte do programa, falaremos um pouco sobre a educação e o casamento. Eduardo, boa noite. Boa noite. Primeiramente, Eduardo, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre, hoje é uma expressão que, hoje, como sempre, nós sempre ouvimos sobre a piedade. Tenha piedade, o que é piedade, a vida de piedade, né? Ou seja, uma vida pia. Eu queria que você falasse um pouco de como a igreja de hoje e seus fiéis entendem, e para que depois nós possamos fazer uma pequena comparação. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Em Mateus capítulo 19, versos 21, Jesus disse: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Por exemplo, essa citação dos evangelhos, geralmente ela é mal compreendida, porque quando Cristo está dizendo que a pessoa deve vender tudo o que tem e seguir a Ele, justamente ele está querendo dizer que a pessoa deve largar, digamos, a instrução errada que ela tem, uma doutrina errada, né? Ou muitas vezes costumes errados, né? E ela deve se apegar ao costume correto, né? Que ele justamente ensina, né? Nos evangelhos, né? Então larga isso, né? E segue o Senhor, né? Corretamente. Então isso é uma forma que muitas vezes as pessoas do que nós consideramos igreja antiga leem esses versículos dos evangelhos ou mesmo do Velho Testamento e consideram eles simplesmente ao pé da letra, né? Outra citação, Mateus capítulo 19, versos 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Ou seja, a riqueza que está se referindo aqui não é essa riqueza material que a pessoa deve, digamos assim, porque um rico não poderia entrar no céu, né? A riqueza que está sendo referida ali é que muitas vezes as pessoas da igreja têm muitas instruções, isso ele estava se referindo na época aos fariseus, né, as pessoas, os doutores da lei, no caso, né? E eles tinham todos aqueles ensinamentos, todo o acesso àquelas informações, né? Mas, no entanto, aquilo fazia com que eles se tornassem tão, digamos assim, orgulhosos de si mesmos, né? E com um amor de si muito grande, né? Que eles não conseguiam largar aquelas coisas, né? E praticamente eles não poderiam. Daí que Jesus então fala, né, que o conhecimento da verdade, né, era escondido dos sábios, né, e era acessível às criancinhas, né, ou aos humildes, né. Então, nesse sentido é que está se referindo este versículo. E quando ele fala também dos famintos, né, os famintos ou os sedentos são aqueles que eram os gentios, no caso, né, que não tinham o conhecimento das Escrituras, né, mas que ansiavam, eram ansiosos, desejosos de receber esse tipo de conhecimento. Tanto é que quando as sinagogas digamos assim, o sinédrio desprezou totalmente Jesus Cristo e acabou levando ele para a cruz, né, aquela prerrogativa que era dos judeus acabou sendo transferido
para os romanos, né? E para os gregos, né? Que eram considerados gentios, no caso, né? Então, são citações que, digamos assim, a gente comenta para levar em consideração o sentido interno desses versículos, né? Em Lucas capítulo 24, verso 53, é dito: e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Outra coisa que as pessoas da igreja precedente usam esses versículos para, então, digamos assim, fundamentar a sua teoria de que a pessoa precisa ficar sempre, em todo lugar, a todo momento, né, no templo, orando, né? Ou então, digamos que a pessoa tenha que fazer, digamos assim, muitas... essa piedade que seria as coisas que a pessoa faz no externo da igreja, né? E no caso aqui ele está falando que o templo é o templo interno, né? Então, orando, uma forma de orar, da pessoa adorar a Deus, é justamente agindo corretamente no seu ofício, no seu trabalho, no dia a dia, né? Agindo segundo o honesto, o sincero, o correto, o justo, né? De forma que essas coisas, então, são mal compreendidas, né? E a visão que a nova igreja procura dar é que justamente as pessoas procurem o sentido interno das Escrituras, e esse sentido vai aparecer muito claramente para elas, né? Então, o sentido que as pessoas muitas vezes dão, né, e fundamentam as teorias da igreja precedente, né, são, digamos assim, interpretações errôneas das Escrituras, né? O que talvez não se compreendeu é que o sentido interno não seja mais um sentido, né? Em conversas, em debates com outras pessoas, eles já argumentaram da seguinte maneira: ok, Swedenborg traz um sentido, mas isso não pode descartar os outros. Não é que ele traz, aquele é o sentido interno, né? E o outro, o literal, tem a sua validade. Nós falamos, os escritos falam que eles são a base, o sustentáculo. Exatamente. Agora, não acredito que o Senhor faria todos aqueles prodígios, tudo que fez. As pessoas não podem adorar um homem, como se diz, por curar a cegueira física, por curar a doença física do homem. Exatamente. Isso nossos profissionais estão fazendo, os nossos médicos estão fazendo diariamente. O que ele fez foi justamente esses males internos espirituais, né? E é isso que é a importância. Então, a beleza do sentido interno é justamente ela trazer a perenidade, ou seja, essa coisa eterna, o significado eterno do que é a verdadeira regeneração, não é? Exatamente. E você já entrou um pouco nisso, mas eu queria falar, né, nesse tema específico da piedade, o que seria, o que nós entendemos, ou deveríamos entender, enquanto conhecedores dos Escritos. Então, eu vou fazer outra citação, que é em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos. E combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, o sentido que a nova igreja dá para a piedade é diferente, né? Porque muitas pessoas da velha igreja pensam que a piedade, a santidade externa e a renúncia do mundo são as coisas que levam à santificação da pessoa, né? São as coisas que levam a pessoa ao céu. Mas, na verdade, a piedade sem a caridade, a santidade externa sem a santidade interna e a renúncia do mundo sem a vida no mundo não levam uma vida espiritual e nem levam ao céu. Porque a piedade, ela deve ser segundo a caridade, né? E a santidade externa deve ser segundo a santidade interna. E a renúncia do mundo, ela deve ser vivida no mundo,
né? Daí essas coisas terão sentido e levarão justamente à espiritualização do homem, né? Porque a piedade o que é? É a pessoa agir, pensar e falar piedosamente. E dessa forma ela viver com humildade, né? Ela estar em constante oração, né? Ela participar dos cultos, né? Da Santa Ceia, do batismo, né? Ou seja, de tudo que os estatutos da igreja mandam que ela faça, né? Mas a caridade é você querer bem e fazer o bem ao próximo, né? De forma que todo o trabalho da sua vida, em todos os usos da sua vida, você vai agir segundo o justo, o equitativo, o sincero, né? E isso é a caridade, porque em síntese a caridade é fazer os usos e afastar-se do mal, né? De forma que se a pessoa vive a piedade externa sem a caridade, ela separa uma da outra, né? E na verdade ela pode até pensar em Deus, e as pessoas pensam realmente em Deus, mas se pensa em Deus, elas pensam mais para si mesmos do que no próprio Deus, né? E não pensam no próximo, né? E quando pensam no próximo, age com um certo desprezo se o próximo não for igual a elas, né? E também as pessoas muitas vezes julgam que não, digamos assim, não tem pecados, né? E de forma que para elas a consideração de que o céu é garantido, né? Então esse seria uma síntese da diferença entre a piedade, a pessoa que vive somente na piedade sem a caridade, né? Depois tem também, por exemplo, a questão da santidade externa e a santidade interna, né? Porque a pessoa que age com uma santidade externa, né? Ela não pode ter essa santidade verdadeira se ela não for realmente santa internamente, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser de dentro para fora, né? Pois como é o interno, tal é o externo também, né? Também desmistificar um pouco o que é entendido, segundo a nossa compreensão, ser a santidade, né? Nós não vemos isso como uma vida ascética, uma vida Isso, terrena. exatamente. Como no próximo tópico, a renúncia ao mundo viria justamente da ação no mundo, da atividade, da prestação de usos, que é algo que Swedenborg, além de praticar em vida, sempre reforçou muito, como sendo exatamente. muito importante para a regeneração do homem. Né? Eu lembro de um livro do Jorge Luiz Borges, que ele comenta muito isso, né? A pessoa que se retira do mundo para não sofrer as tentações que o mundo oferece, né, ela acaba vivendo uma vida totalmente empobrecida, né? Porque ela, digamos assim, não tem desafios para ela perseguir, né? E, na verdade, as tentações não vêm para derrubar o homem. Elas podem derrubar o homem, se ele sucumbe a elas, né? Mas elas vêm justamente para edificar o homem, para fazer com que o homem possa ser regenerado, para que ele possa mudar de atitude, ele possa deixar os seus vícios, seus maus hábitos, adquiridos, né? Os maus amores que ele trouxe de nascença e substituir esses maus amores por bons amores, né? De forma que as tentações são necessárias à edificação espiritual do homem, né? Uhum. Então, existe justamente essa diferença. E também a edificação intelectual da pessoa, né? Porque se ela não tem gosto de aprender as verdades, né? Conhecer os bens e as verdades, né? Intelectualmente, você torna uma pessoa totalmente vazia internamente, né? E por vezes nós fomos, eu acredito que você também, criticados ou mesmo acusados justamente por esse fato de tentar buscar os arcanos da sabedoria, ou seja, do conhecimento do Senhor. Porque isso nunca foi dito que nós não deveríamos fazer, muito pelo contrário. Em várias passagens, uma muito marcante, Oséias 6,3, diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ou seja,
De que outra maneira faríamos isso se não fosse estudando, investigando, experimentando as suas verdades contidas na palavra, né? E trazidas à luz pelos escritos. Isso mesmo. Mas, Eduardo, eu queria que agora, antes de nós entrarmos na segunda parte do programa, pedir à equipe que colocasse na tela os livros e nós pudéssemos falar um pouco sobre esses livros que foram os últimos traduzidos, né? Os livros reeditados, foram os primeiros a ser reeditados, mas que o quanto antes nós temos alguns já que já estão em fase de uma revisão da tradução para serem editados novamente, né? Eu vou pedir que eles coloquem e você fale um pouco. Então, esse é o Arcano Celestes, como a gente já falou outras vezes, né? Ele é o primeiro de uma série de livros que explicam o sentido interno do Gênesis e do Êxodo do Velho Testamento, né? O primeiro livro vai do capítulo 1 ao 6, né? E aí o telefone que você está vendo, ele é o 3027-4741, é um telefone de contato para informações a respeito dos livros e também para informações a respeito dos grupos de estudos que nós fazemos aos sábados à tarde. Esse segundo livro que você está vendo aí na tela é a biografia do Emanuel Swedenborg, escrito por George Trowbridge, né? Ele saiu pela primeira vez na edição inglesa, né? E há pouco tempo foi traduzido para o português, né? E ele trata muito desde o nascimento de Swedenborg, a vida, ele de criança mesmo, ele já tinha experiências espirituais, né? E de forma que depois ele abandonou isso a pedido da mãe dele, né? Que ficava um pouco assustado com o fato dele ter esse tipo de comunicação. Depois toda a vida científica dele e em seguida a vida revelativa, né? O terceiro livro é O Céu e o Inferno, né? Que vocês estão vendo aí. Ele descreve a passagem do homem para o mundo espiritual, né? O que acontece quando ele chega lá, né? Como vivem os anjos e os espíritos, né? Como é o céu, como é o inferno, o que é o mundo espiritual, né? Então, esse é um dos livros mais famosos de Swedenborg, né? E não confundir com o homônimo dele, escrito pelo Allan Kardec, um século depois, né? E é um livro muito completo. Ele, assim, para quem quer conhecer Swedenborg, é talvez um dos livros mais interessantes de você conhecer em primeiro plano, né? E por último, o livro Quatro Doutrinas, que foi escrito originalmente em 4 pequenos livrinhos em 1763, né? E que foram ajuntados em um único volume, né? Pela edição inglesa, né? E nós, então, na tradução desse livro, desses 4 livrinhos, nós optamos por reuni-los em um único volume, a exemplo da edição inglesa, né? Mais uma vez, o telefone que está na tela, 3027-4741, para as pessoas que tiverem perguntas também, que quiserem entrar em contato com o grupo de estudos que nós realizamos aos sábados à tarde, na Travessa Nestor de Castro, número 223, ali no centro, perto do Largo da Ordem, né? O interessante, eu queria relembrar sobre as obras, que foi feita uma pequena seleção, né, por prioridades do que seria reeditado, né, obras que estavam em falta, que já tinham se esgotado na sede do Rio de Janeiro. E são obras que valem a pena ser lidas. Ou seja, muitas pessoas tomaram conhecimento com os escritos de Swedenborg e nem por isso se tornaram adeptos, não dele, mas, ou seja, se filiaram à igreja, se tornaram membros. É algo que eu convido a todos em casa, a todas as pessoas de interesse, que têm algum apreço pela cultura. A leitura. A leitura é uma leitura sadia, é uma leitura... ele, por sua vez, os escritos não trazem nada de doutrinários, no sentido de que ele nunca quis formar prosélitos, ele em vida jamais formou discípulos, jamais se considerou um mestre, jamais se considerou alguém especial, iluminado. Né? Ele era simplesmente um servo, né? Um instrumento pelo qual as doutrinas puderam vir ao mundo, né? Exatamente. Porque havia a necessidade, assim como, por exemplo, no tempo de Moisés, né? Havia a necessidade de que uma pessoa humana, né?
pudesse receber essa mensagem e colocar ela, né, escrita de forma que ela pudesse passar de geração em geração. E, Eduardo, voltando, nós poderíamos passar o resto do programa facilmente falando só sobre a pessoa do autor, mas eu queria que você falasse um pouco agora, entrar nesse aspecto da educação, né, e como é vista a educação, como se dá a educação hoje nas escolas, nas famílias, e como nós, na nossa igreja, veríamos pequenos pontos ou alguns grandes pontos que deveriam ser mudados para que a pessoa tivesse uma educação integral. Então, esse tema da educação, que hoje em dia ele tem muita relevância, inclusive nos programas do governo, né? E é uma temática muito recorrente atualmente, né? Que a educação precisa de mais recursos e tal. E isso a gente vê que há essa necessidade, né? Não só estrutural, de mais escolas, né? De mais uma remuneração melhor para os professores também, né? Mas também há a necessidade de se entender, se compreender um pouco mais o que é, o que determina, digamos assim, o conhecimento da palavra educação, né? O que ela realmente significa, né? Porque hoje o que se vê por aí é que a educação é você aprender a ler, você aprender a matemática, física, química, biologia, ciências. A ciência hoje está muito em voga, né? Não que a gente seja contrário à ciência, porque Swedenborg foi um grande cientista, né? E ela é muito necessária para a formação, a erudição da pessoa, né? Tudo isso nós sabemos, mas muitas vezes o que não se observa, assim, digamos assim, no sistema curricular, é que haja uma educação comportamental, né? Ou seja, e aí é que me lembro, há um tempo atrás eu assisti um filme chamado Ao Mestre com Carinho, um filme produzido lá provavelmente no início dos anos 70, né? Que era um período de grande revolução cultural no mundo, a questão de Woodstock, né? A liberação né? Digamos assim, de várias coisas, né? Os Beatles, né? Aqui no Brasil, a Tropicália, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E movimentos de rebeldia dos jovens, né? Que são necessários até, né? Por exemplo, quando o jovem deixa o cabelo crescer, por exemplo, né? É uma manifestação de uma certa, digamos assim, um certo protesto que o jovem faz, porque ele não está satisfeito com as coisas que os adultos fazem. E é justo que ele faça isso, né? Mas se ele tem o cabelo comprido, que ele então cuide do cabelo, né? Não deixe criar piolhos ali, né? Então são coisas assim muito... E aí teria muitas coisas que a gente poderia enumerar, né? Eu já fui jovem, você já foi jovem, todos temos esse período da adolescência que nós queremos protestar com alguma coisa, né? E queremos manifestar a nossa insatisfação diante do mundo. Então é bom. Infelizmente o nosso tempo é curto, eu vou ficar por aqui para a gente falar um pouquinho da última pergunta que você tem aí para fazer. Eu queria que você falasse agora, bem rapidamente, sobre um pouco sobre relacionamento. Lembrando que nós temos toda uma obra, todo um livro que constitui toda uma doutrina sobre o casamento. Mas rapidamente, só para o povo em casa ter uma ideia do que nós vemos como relacionamento conjugal. Bom, o relacionamento como a gente vê hoje em dia, ele é muito complexo. Há um tempo atrás, por exemplo, eu tive o privilégio de ter o casamento de 50, aliás, o aniversário das bodas de ouro dos meus pais, né, de 50 anos de casado. Então isso para mim é uma alegria muito grande, né? E é uma coisa muito rara hoje em dia, né? E hoje a gente vê a sociedade muito esfacelada, né? E as novelas mostrando que isso é perfeitamente normal. Mas na verdade não é assim, né? A gente deve lutar para preservar a instituição do casamento, porque ela é muito importante. É ela que agrega os valores principais, né? Digamos, os valores máximos da sociedade, né? A criança vai poder ter um pouco de educação na escola, mas a base é a família, né? E se os casamentos continuarem sendo destruídos como estão sendo, né? Como a gente vê
digamos assim, as pessoas trocam de, como se chamam, parceiros hoje em dia, né? Já não é mais marido, já não é mais esposa, é parceiro, né? Então troca de parceiro como se fosse trocar de roupa, né? Então são questões que a sociedade deve acordar para essa realidade, que não deve se deixar levar por uma sedução tão sutil, né, que está convencendo os jovens a se perderem totalmente desde, né, da sua adolescência. Então isso, a nova igreja alerta para isso, e tanto é que ela tem um livro muito importante que você acabou de citar, que é o livro que se chama Amor Conjugal, e é uma verdadeira preciosidade para quem ama o casamento no seu sentido verdadeiro, né? Bem, Eduardo, eu acho que, indo e vindo, nós acabamos falando sobre o que nós queríamos. Queria, antes de encerrar, agradecer a todas as pessoas, a equipe, a participação de todos. E convidar mais uma vez a que as pessoas tomem contato pelo site, pelo telefone, com as obras e venham conhecer um pouco mais de quem foi Swedenborg e a sua revelação. Eduardo, últimas palavras, por favor, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado, Tiago, obrigado à equipe de produção, e convido mais uma vez as pessoas que quiserem participar dos grupos de estudos aos sábados à tarde. Nosso telefone de contato é o 3027-4741, e nos despedimos aqui, convidando para já a próxima terça-feira, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.